Bom dia pessoal e Kirito Uzumaki Fanfics apresentando a fanfic Naruto Honrado capítulo 14. Então deixa seu like e sua inscrição para ser sempre notificado dos novos vídeos e de uma olhada na aba comunidade, onde tem as votações nas escolhas das próximas fanfics e enquetes com perguntas. Me sigam em meus perfis de criador que estão tanto no site Fanfiction e Wattpad, os links estão na descrição. Muitos na longa e sangrenta história do ninja seriam capazes de relatar o momento em que, no íntimo, sabiam que o oponente à sua frente estava em uma liga diferente. Com o tempo, veteranos em campo desenvolveram um senso aguçado para saber quando cortar e correr, e quando ficar parados e lutar. As elites têm um senso ainda mais aguçado para saber quando a pessoa à sua frente estava dentro de suas capacidades. Para saber quando tinham uma chance sólida de derrotar o oponente. Claro que não é perfeito, as pessoas têm habilidades ou estratégias ocultas que podem mudar o rumo da situação. Nada é tão simples quanto parece. No mundo ninja, um é mais forte e vence. Um Kage tem uma unidade de guardas porque, afinal, uma kunai pode matar um titã. Hoje todos na base subterrânea dos Naki-Sannin sentiram aquela sensação de vida. Mesmo aqueles aqui, veteranos de elite que poderiam intimidar uma nação à submissão, tinham um sentimento de desesperança diante de uma força inimaginável. Até mesmo para os aliados ninjas da Folha que olhavam para o brilhante Naruto que sorria para o teto em euforia, como se estivesse vivenciando o mundo em um plano de existência completamente diferente do resto deles. Só eu sou honrado. Essas palavras pareciam ecoar ao redor deles. Jiraiya sentiu um peso inquietante em seu estômago enquanto lentamente percebia que Naruto estava passando por algo que mudaria tudo fundamentalmente. Mais do que os Six Seis já tinham, e isso já era dizer alguma coisa. Naruto já estava destinado a ser inimaginavelmente forte. Agora, bem, ele pode ter atingido um nível raramente visto no mundo com apenas 13 anos de idade. Naruto olhou para Akatsuki com total imparcialidade. Kizami, um humano tanque com mais chakra do que qualquer um, exceto um Jinchuriki ou uma besta com cauda, sentiu-se em desvantagem diante do olhar radiante do jovem loiro. A lâmina de tubarão em sua mão direita balançava nervosamente, enquanto o chakra que emanava no ar era inebriante, mas denso e assustador demais. Orochimaru perdeu o sorriso, já traçando planos internos para escapar, embora seu sangue tenha esfriado quando os dois olhos brilhantes se encontraram com os seus por um breve momento. O oponente final, aquele que causou mais danos e poderia ser parcialmente responsabilizado por essa metamorfose, Itachi, só pôde suspirar enquanto começava a tentar moldar a minúscula quantidade de chakra restante. Renda-se. Enfrente o quinto e o velho vivo ou como um cadáver. Falou Naruto sem qualquer preocupação ou interesse. Eu particularmente não me importo com qual. Em vez de esperar silenciosamente pela resposta, ele se virou para Sasuke. Desculpe, talvez eu tenha que matá-lo. Mesmo sabendo que se sentia mal por potencialmente roubar a vingança de Sasuke, nem isso fez com que a euforia abandonasse Naruto. Orochimaru, sabendo que o aguardava na folha, não hesitou em atacar Naruto mais uma vez. O movimento da cobra fez Kizami reagir mais uma vez, o que fez Itachi, já em seus últimos momentos, ponderar seu próximo movimento. Os ninjas da folha presentes observavam a comoção com expressões de espanto. Naruto, cuja presença de chakra era tão vasta e terrível quando liberada antes desta missão, agora era ainda mais. Seu chakra cobria toda a fortaleza com um brilho azul e branco. Naruto observou Orochimaru e Kizami se aproximando, nenhum dos dois se movendo tão rápido em sua direção. Orochimaru, com a lâmina envenenada da espada cortadora de grama cortando o ar em direção ao seu pescoço, foi facilmente desviado com uma leve inclinação. Kizami golpeou com sua enorme espada para baixo, causando uma explosão de poeira que, quando dissipada, mostrou que Naruto estava parado a cerca de 1,5 centímetros acima da lâmina, ainda olhando para o teto, sem se importar. No instante seguinte, uma densa bola de fogo explodiu em direção a Naruto, mas foi repelida por uma pequena bola de chakra vermelho lançada instantaneamente da mão esquerda de Naruto.
Sem tempo para moldar os últimos resquícios de chakra, Itachi foi atingido e lançado em alta velocidade contra a parede oposta, em meio a um estrondo de poeira e detritos. Kizami, ainda na mesma posição, notou que o infinito não oscilava como antes ao entrar em contato com a sameada, permanecendo constante e firme. Rugindo com esforço, ele reverteu o movimento para cima para tentar despistar Naruto. No momento seguinte, antes que o cérebro de qualquer um registrasse o som das palmas de Naruto para um selo de mão, ele se moveu para trás de Kizami e o socou na espinha. Seu punho foi envolvido por um redemoinho de chakra azul. Com um estalo repentino, o ar se moveu e o impacto se intensificou ainda mais. Kizami não conseguiu gritar verbalmente enquanto o sangue jorrou do dano interno. Então, ele foi chutado sem cerimônia por Naruto, que então se virou para Orochimaru, que estava acumulando chakra. Essa sensação, Naruto pensou distraidamente, eu consigo sentir, meu chakra é tão leve, antes eu achava que o dominava, mas agora... Minha mente, corpo e alma são um só. Naruto juntou as mãos e começou a moldar chakra. Chakra vermelho e volátil de pura força positiva e energia condensada em uma concha de chakra endurecido para permitir que a energia se forme e se condense ainda mais. Azul, o mesmo, mas invertido. Ambos são simples para mim agora. Ambos estão ao meu alcance com apenas um pensamento. Energia azul ganhou vida e Orochimaru, que estava tentando desenvolver um jutsu, foi catapultado em direção a Naruto, cujo outro punho girava com chakra vermelho enquanto ele dava um soco no estômago de Orochimaru. A força do soco foi tão grande que o salão em que se encontravam tremeu, e o corpo de Orochimaru se partiu ao meio em uma chuva de sangue. As duas metades de Orochimaru foram então unidas novamente por uma dúzia de cobras que surgiram de cada extremidade aberta. Matar você, imagino que tenha que ser em um nível mais profundo do que o corpo. Naruto refletiu com um sorriso e olhos brilhantes e nebulosos. Jiraiya, ouvindo o comentário de Naruto, tentou formular uma resposta sobre como derrotar seu antigo parceiro. No entanto, assim que abriu a boca para falar, seus sentidos voltaram à vida e seu corpo gritou para fugir. O Sharingan solitário de Kakashi brilhava em vermelho enquanto ele observava a batalha à sua frente. Naruto estava dominando 3 bicho-papões, pessoas que qualquer pessoa no mundo ninja pensaria 2 vezes antes de abordar. A sensação de lutar ao lado de um ninja imbatível que venceria de qualquer jeito não o atingia desde sua última missão com seu sensei. Era uma sensação estranha assistir ao seu jovem aluno em ação daquela forma. Agora, ele observava jutsus hipercomplexos entrando e saindo de uso entre os golpes de seu aluno, o criador do jutsu. Durante o treinamento, ele pediu a Naruto que o explicasse como o vermelho e o azul funcionavam, pois lhe disseram que tecnicamente não eram impossíveis de serem usados por alguém. No entanto, mesmo com seu intelecto, habilidade e décadas de treinamento consideráveis, ele não conseguiu despertar nenhuma delas por um instante sequer. Agora, ele observava Naruto, provavelmente o ninja mais forte do mundo naquele momento, empunhando-as como se empunhasse shurikens. Então, enquanto Naruto observava a regeneração doentia de Orochimaru, sentiu o clima mudar quando Naruto percebeu que precisava ir mais longe, já que Orochimaru não seria morto como um humano normal. No canto, recuperando-se das batalhas e do choque e horror de ver seu companheiro de equipe, alguém que consideravam invencível, aparentemente morrer e retornar para salvá-los, estava o genin restante do Time 7. Sasuke e Sakura estavam em choque com as partes da batalha que conseguiram acompanhar. Sasuke, com seu Sharingan totalmente desenvolvido, conseguia ver os movimentos e o que Naruto fazia, enquanto Sakura era capaz de sentir tudo bem o suficiente para saber o que estava acontecendo, mas não conseguia acompanhar de perto. Ele foi ainda mais longe. Sakura sussurrou em choque. Eu pensei que ele não pudesse ficar muito mais poderoso, mas, ela parou de falar enquanto observava. Sasuke engoliu em seco. Ele conseguiu, o que mencionou no treinamento. Ele murmurou de volta, e diante do olhar dela, continuou.
Ele mencionou que, embora chakra fosse fácil de usar para ele, ele não estava em perfeita sincronia e que estava seguindo consciente e propositalmente todos os passos de seu jutsu para lançá-los, e quando isso acabasse, ele seria realmente o mais forte. Ambos foram interrompidos pela mudança no clima da conversa. Nenhum deles sabia o que estava por vir, mas seus instintos lhes diziam para correr. No canto da sala, onde Kizami jazia derrotado e quebrado, um Itachi ferido e quase em pé o agarrou e se moveu para fugir da arena. Oferecer a folha a Orochimaru como sacrifício e distração para a fuga de ambos era algo que ele tinha certeza de que Pain aceitaria. Antes que pudesse, no entanto, a sala mudou, e ele não conseguiu se afastar da batalha, pois sabia que algo estava por vir. Naruto, que sabia que precisava ir mais fundo para matar a cobra de uma vez por todas, lembrou-se de algumas semanas atrás. De quando lutou contra o primeiro e o segundo Hokage ao lado do velho. O jutsu arrasador, o Rekin do sábio, a técnica suprema do terceiro Hokage, que combinava todos os pontos fortes de cada elemento básico em uma dose concentrada de puro poder. Assim como seus pensamentos sobre vermelho, azul, sua cura e infinito, indo até os níveis mais profundos e até atômicos do chakra para criar jutsus poderosos em vez de elementais, constituem uma técnica ainda melhor para ele, com a combinação de jutsus do terceiro como um modelo. O Rasengan era puro chakra não elementar, misturado com o ápice da manipulação da forma, resultando em um poder devastador que era quase imparável. Sua mente brilhava com equações de chakras a milhões de quilômetros por segundo, movimentos complexos se enrolando e matrizes de energia se somando e subtraindo. O ar mudou enquanto ele trabalhava e, enquanto isso, os olhos lendários de Naruto se abriram e olharam na direção de Orochimaru. Uma última lição para você. A sala inteira ficou imóvel, extasiada com suas palavras e o chakra sendo moldado. Chakra positivo vermelho hipercondensado, resultando em pura força imparável projetada para fora. Chakra negativo azul, que cria uma seção de espaço negativo que força a existência ou o próprio mundo ao nosso redor a se preencher rapidamente, causando aquela atração como poder. Como uma expressão literal de números infinitos, positivo e negativo, respeitosamente. Os olhos ficaram mais brilhantes, as mãos brilharam, a sala começou a se agitar e os instintos que estavam em chamas agora gritavam, amigos e aliados estavam enraizados no medo do que estava por vir. Agora, ó grande Sannin da cobra da ciência e da descoberta, o que aconteceria se você unisse e combinasse essas duas coisas? Perguntou Naruto, fechando um punho e segurando o pulso com a outra mão. Então, ele virou o corpo para o lado e ergueu o braço direito em direção à figura agachada de Orochimaru. Ninguém respondeu à sua pergunta, não conseguiram. Você e o espaço que você ocupa são transformados em zero. Zumbidos e faíscas voláteis de energia saíram do punho erguido, todos brilhando com violeta real por um instante antes do que para todos os outros pareceu ser uma onda de chakra roxo explodir pelo ar em velocidades inimagináveis. Quando seus olhos perceberam o que aconteceu, Orochimaru não tinha um buraco enorme, perfeitamente redondo, na metade de seu torso, e as paredes atrás dele também não tinha pedras por dezenas de metros, todas com o mesmo formato. Os olhos de Orochimaru ficaram vidrados por um momento antes que, de uma forma surpreendentemente pouco cerimoniosa, ele caísse no chão, sem vida. Outros esperavam que Orochimaru vomitasse um novo corpo, regenerasse o que sobrou ou encontrasse outra maneira de sobreviver. Mas Naruto, cujos olhos fitavam mais profundamente que a carne, sabia o que fazia. Ele atomizou a carne, os ossos, as espirais de chakra e até mesmo o portal da morte com seu mais novo jutsu. Não havia jutsu para revivê-lo, os meios de chakra e vida não estavam feridos ou quebrados, eles haviam desaparecido, da própria existência. Sem nem mesmo tirar um momento para observar seu trabalho, ele se virou para Itachi e para a figura prostrada de Kizami para terminar tudo. Infelizmente, antes que ele pudesse avançar, o próprio ar girou e se moveu, e o chão tremeu e se abriu quando uma estranha criatura humanoide, meio branca e meio preta, semelhante a uma planta com espinhos, emergiu do chão.
O espaço giratório à frente deles se fundiu e dele surgiu outro membro da Akatsuki com uma máscara facial laranja com um único buraco no olho. Ah? Perguntou Naruto enquanto observava os recém-chegados. Quem seriam vocês dois, ou o que, eu diria? Perguntou ele enquanto olhava para a criatura de 2 tons. O homem mascarado laranja falou. Uma voz profunda ecoou do homem mascarado, sou Tobi. Ele gritou como uma voz aguda e cômica antes que todos os 4 fossem reunidos naquele movimento giratório semelhante no espaço. No instante seguinte, o chão explodiu com um Naruto vermelho enviado assim que ele viu o ar mudando. Se não é uma coisa, é outra, hein? Naruto disse balançando a cabeça. Quem quer carregá-lo de volta? Perguntou, apontando para o corpo do Sannin da cobra. Sua pergunta foi recebida com um silêncio atordoado. Pensar, Tsunade falou como uma voz melancólica que ecoou pelas paredes do escritório do Hokage. Orochimaru está morto. Jiraiya, levemente enfaixado e igualmente silencioso, assentiu. É algo pelo qual trabalhei, mas nunca pensei que aconteceria. Ou que fosse possível em alguns momentos. Hiruzen balançou a cabeça. Era algo que precisava ter sido resolvido anos atrás, ele era um monstro. O terceiro disse firmemente. O garoto do Time Hiruzen, o jovem que eu treinei, morreu há muitos anos. O Time 7, que estava concluindo seu relatório sobre a missão, deu-lhes um momento. Até mesmo Naruto, que não se importava, permaneceu em silêncio. Agora. Tsunade disse de repente, considerando tudo, esta foi uma operação bem-sucedida. Embora tenhamos perdido vários agentes Abu, ela está dentro dos parâmetros aceitáveis para uma missão de operações secretas de nível S em tempos de guerra. Sasuke Uchiha, Sakura Haruno, ambos, de acordo com os líderes da equipe Jonin, Kakashi e Jiraiya, atuavam em um nível acima do esperado para sua patente atual. Então, agora, com efeito imediato, vocês receberam a promoção de campo para a patente de Chunin. Parabéns! Sakura sorriu e se virou para Kakashi, depois para Naruto e finalmente para Sasuke, que sorriu levemente. Obrigada, Lady Tsunade! Exclamou Sakura com um sorriso brilhante no rosto antes de se curvar profundamente. Sasuke curvou-se levemente. Obrigado. Ninguém confundiria o orgulho em seu tom, mesmo que ele tentasse sufocá-lo. E eu, Naruto interrompeu infantilmente, me tornei Super Jonin. Ele disse com um sorriso. Vocês dois podem ir, vocês merecem descansar. Sakura, por favor, volte para o meu escritório logo cedo pela manhã. Tenho uma ideia para lhe apresentar. Tsunade disse, ignorando Naruto, o que causou um beicinho. Sasuke se virou para Naruto, que estava ocupado demais fingindo estar triste por ter sido ignorado para notar. Naruto, precisamos conversar sobre algumas coisas em algum momento, disse ele antes de sair sem nem esperar por uma resposta. Sakura fez uma reverência e correu atrás dele. Com os dois fora, Tsunade olhou para Naruto cansada. Sem promoção, mas você tem outra tarefa? Os punhos de Naruto se fecharam e se abriram rapidamente. Você só pode estar brincando comigo, cale a boca. Gritou Tsunade, encarando enquanto os outros reviravam os olhos. Deixe-me terminar. Pense em antes dessas missões começarem. Havia algo que você planejava fazer quando voltasse para casa. Está na hora, Naruto. Naruto se acalmou. Certo. Há 9 caudas. Ele disse lentamente. Jiraiya assentiu. Exatamente, é hora de vermos o que acontece quando tiramos esse selo. Ele disse enquanto dava um passo à frente. Kakashi, o terceiro e Tsunade observavam cautelosamente. Estamos fazendo isso aqui? Naruto perguntou, um pouco surpreso com a atitude entusiasmada deles. O selo original ainda está no lugar, respondeu Hiruzen. Não há nada de perigoso que possa acontecer ao remover o selo dos 5 elementos que está por cima. É como tirar uma fechadura de outra fechadura. Naruto assentiu. Te peguei. Enquanto falava, Jiraiya atacou e bateu com a mão, cada dedo brilhando com um símbolo, no estômago dele, deixando sem fôlego. Naruto recuou em choque. Que diabos, velho, sua visão turvou e no momento seguinte ele cambaleou e caiu no chão.
A mente de Naruto divagava enquanto a escuridão tomava conta de tudo e chakra que não era do seu próprio corpo entrava e saía de suas espirais. A natureza caótica e corrosiva da Nove Caudas tentava se reconectar a ele por todo o corpo. Antes ele presumia ter apenas 2 chakras no corpo, agora conseguia sentir perfeitamente o que a Nove Caudas estava fazendo, tentando lentamente agarrá-lo e diminuir a força do selo. Teria funcionado com qualquer outra pessoa, mas ele era Naruto Uzumaki, o portador dos 6 olhos, e tais ações não seriam permitidas. Com seu próprio chakra, ele empurrou e separou seu chakra do da Nove Caudas. Não foi fácil, pois a besta lutou para ficar perto, mas Naruto venceu, afinal, era o seu corpo. Em vez de o chakra se misturar por todo o corpo, o chakra da fera agora permanecia dentro ou ao redor do selo. No momento em que ele conseguiu, sua mente foi puxada cada vez mais para dentro da escuridão, cada vez mais para dentro de sua própria mente. Depois de um momento, ele se viu parado em um corredor escuro e úmido. No final, havia uma porta que dava para uma sala enorme que emanava ódio e um chakra vermelho brilhante. Naruto deu um passo à frente. Era hora de ele e seu inquilino conversarem. Fim do capítulo, fim da parte 1. Nota do autor: o salto temporal é o próximo, mas as 9 caudas e as consequências deste arco serão abordadas no próximo capítulo. Quando retornarmos, será no novo mundo de ninja, que teve que existir com o Hado fazendo o que quer, e como isso afeta a geopolítica e os planos da Akatsuki. E assim, chegamos ao final deste capítulo. Antes de seguir em frente, gostaria de tomar um momento para agradecer a você, que acompanhou até aqui. Sei que a jornada nem sempre foi fácil. Às vezes, as palavras podem não ser suficientes para expressar o quanto sua paciência e dedicação significam. Seu tempo e atenção são preciosos, e sou profundamente grato por você escolher estar comigo nesse caminho. A história ainda tem muito a revelar, e mal posso esperar para compartilhar o que vem a seguir. Espero que você continue comigo, pois sem você, tudo isso não passaria de palavras sem eco. Até o próximo capítulo, e mais uma vez, obrigado por estar aqui. Se despede o seu canal favorito Kirito Uzumaki Fanfics.